podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Gustavo Vilela e Olívia Munhoz conversam com a Carminha Faria sobre a socialização do idoso atualmente. Oi pessoal, estamos aqui de novo para mais um episódio do podcast. Eu sou o Gustavo, do segundo ano. Eu sou a Olívia, do primeiro. E nós trouxemos hoje como entrevistada a professora Carminha para discutir um pouco, debater, conversar sobre o tema da socialização do idoso atualmente. Prazer, Carminha, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Olívia, eu já conhecia você. Eu sei que eu te conheço, mas não me lembro de onde, você também não. Mas estou aqui com muito prazer e muita saudade da Olívia. Ah, eu também, Carminha. A melhor aluna, né? Não tinha como. Ai, mas ela é tão convencida, meu Deus, sempre foi. Carminha, você pode falar um pouquinho de você pra gente? Sua profissão? Olha, tem histórias. Vocês têm umas 3 semanas? Não, né? Minha profissão, bom, eu sou professora. Atualmente estou ministrando aulas de redação no 7º, 8º e 9º ano. Mas, desde 2018, eu estou coordenadora do projeto SEMI, lá da FREA, Centro de Estudos da Melhor Idade. Eu sou coordenadora desse grupo que existe, desse projeto que existe há 23 anos. E tem alunos que estão há 23 anos, eles repetem todo ano, eu falo, eles não passam de ano, ficam em DP. E é por isso, eu acho que a Olívia se lembrou da socialização dos idosos atualmente, né? E ela lembrou disso e me convidou para participar, para falar com vocês sobre isso um pouco. Deixar bem claro que eu convidei por causa que você dá essas aulas, tá? Não porque você é a idosa aqui. Você tá na flor da idade ainda. Imagina. Idade mental 32. Sou idosa. Vocês sabem, uma curiosidade, que a tabela etária foi mudada, né? Um idoso agora, antigamente, a partir dos 60 já era considerado idoso, tanto é que se aposentava aos 60 anos. Eu já me aposentei. Faz uns anos, pouquinhos, mas faz uns anos. Mas continuo trabalhando, porque eu tenho essa oportunidade e, segundo o tema, é socialização de idosos, né? Então, tá perfeito para mim. E eu dou aulas de redação, então, para 7º, 8º e 9º, no Colégio Anglo, na Universidade de Avaré. E eu estou entre os extremos, né? 11, 14 anos e de 68 a 89 anos. Então, às terças e quintas, eu tenho à tarde, das 2 às 4h30, os idosos lá comigo. Temos aulas, palestras, debates. E como o assunto é socialização de idosos, eu acredito que eu sei muito sobre isso, exatamente por estar no meio deles. Então acho que a gente pode começar com as perguntas. Pode sim. Posso começar? Pode. Então, Carminha, a respeito do tema que você conhece bastante, que é a socialização do idoso, né? A socialização do idoso nossa, atualmente, na verdade, qual seria a sua visão sobre essa atividade, essa prática dos idosos de socializarem-se na nossa sociedade atualmente? Mais ou menos assim, o que seria meio que feito por eles, quais seriam as atividades que eles poderiam fazer, sabe? É porque a gente tem um grande tabu, assim, na sociedade, às vezes, que muitas pessoas acham que os idosos, assim, eles não têm a capacidade de fazer muitas coisas, ou até mesmo na área de trabalho, né? Então, trazendo você aqui, a gente queria quebrar esse pensamento. Sim, com certeza, quebraremos, tenho certeza absoluta. Como eu estava falando anteriormente, temos uma nova faixa, né? Então, idoso agora, ele é considerado, antes idoso era 60 a 80 anos. Velho era dos 60 aos 80 anos. Agora tem uma nova faixa, tem uma nova tabela, que acho que a Organização Mundial de Saúde deve ter feito, eu não me lembro bem,
Então, idoso agora é dos 60 aos 80. Dos 80 em diante é a velhice. Porque a expectativa de vida, daqui a mais um pouco, 115 anos. Tá? E eu acredito muito, essa socialização eu sinto agora, eu sinto, porque eu já tive a idade de vocês, eu tive uma bisavó e ela morreu quando eu tinha a idade de vocês. Mas era completamente diferente. Ela tinha mais de 100 anos quando ela morreu. Mas mesmo antes, quando eu era criança, ou mesmo a minha avó, aos 50 anos era uma velhinha. Andava de preto, usava sapatos só sem salto, jamais passava um batom, não saía de casa a não ser para ir à missa santamente, né? E eu acredito que após a Segunda Guerra Mundial, eu posso estar falando bobagem aqui, o Paulo daqui a pouco vem me escorraçar aqui, porque ele é professor de história, mas eu acredito que a partir daí os idosos começaram gradativamente a se socializar. Por quê? Muitos filhos, muitos jovens morreram na Segunda Guerra e os pais, os avós foram obrigados a cuidarem das crianças que ficaram. E também foi onde abriu a maior parte de trabalho feminino, né? Foi onde as mulheres começaram a sair para trabalhar. Isso aí foi acontecendo gradativamente a socialização, até chegarmos na TV. A TV também, nossa, abriu muito né, a socialização para os idosos. Porque antigamente idoso saía, também já falei para ir à igreja, mas, por exemplo, a minha mãe ia ao cinema uma vez por semana com meu pai. Nós ficávamos com os nossos avós. Éramos em 6 filhos, tacávamos o terror, a avó não aguentava. Mas hoje, se você partir depois da internet, ficou muito mais fácil, né? Eu acredito que depois do advento da internet, eles têm muito mais formas de se socializar. Primeiro, porque ninguém mais vai perder um evento, ninguém mais de 60, 70 anos perde um evento para ficar assistindo novela. Jamais. Eles dançam? Dançam. Eles vão em baile? Vão. Vão em formaturas de netos, acompanham as festas dos netos? Sim. Nenhum idoso mais fica em casa. Eu vejo, eu sei, eu tenho lá comigo, e a gente vê, eles estão mais perto dos adolescentes. Inclusive, os meus alunos de 8º e 9º ano querem frequentar o curso da tarde dos idosos. Eles vão lá. Ontem mesmo, eu tive 2 visitas de 2 adolescentes que foram lá cantar e falar poesia para eles. Eles gostam, os adolescentes gostam, e o idoso adora. Eles estão sempre procurando aprender. Eu acho que eles estão preparados. Eles não vão se esconder. Eles saíram da zona de conforto. Porque antigamente você se aposentava e ficava fazendo crochêzinho, vendo TV. Não era assim? Eu não sei, vocês são jovens, mas na minha época era assim. Aí me aposentei, nunca mais saía de casa e assim, ficava lá, atendia, olhava os netos. Agora, eles ainda olham os netos, mas não são escravizados a isso, tá? Como era antigamente. Não podia mais sair, parece que se aposentou, ficou idoso, 60 anos, acabou a vida. Não, a vida começa aos 60. Sobre o que você falou, assim, que é legal a gente comparar ao longo do tempo essa evolução que ocorreu, porque, por exemplo, os meus avós, eles são bem velhinhos já. O meu avô, ele tem quase 98 anos. Então, tipo, eles têm essa coisa mais antiga, assim, de ficar em casa. Minha avó tem muito medo de sair.
O meu avô, ele não sai por vergonha, sabe? Só tô falando isso, gente, porque eles não vão ver, né? Mas tem muito problema em casa, porque meu avô, ele tem Parkinson, né? E ele fica com vergonha de sair, assim, na rua. Por isso que ele acaba não passeando, não fazendo nada, assim. Então, tipo, tem muita gente que acha normal, assim, os idosos ficarem dentro de casa. Porque, por exemplo, sempre falam sobre a socialização com jovens, sabe? Que na adolescência é muito importante. Mas se você for ver, nunca falam isso pra adultos, pra pessoas da terceira idade. Então, se você for comparar, por exemplo, minha mãe, eu sempre falo que ela precisa ter um círculo social. Porque a gente é meio que normal sair todo fim de semana, você ter um grupo de amigos. Já com pessoas adultas, por exemplo, é uma coisa que não é a realidade de todo mundo, sabe? Eu acho que você acaba ficando muito focado, assim, no seu dia a dia. E acaba não vendo essas coisas que também são importantes pra você, entende? Entendi. Essa comparação veio em boa hora. Porque eu também tive avós que só saíam para ir à missa, né? E era como casa de avó, como conversamos antes, com bolo, com chá, café toda tarde. Mesmo na casa da minha mãe, depois que nós casamos, as minhas irmãs, somos em 6, casamos, toda tarde a gente ia tomar café, era sagrado o café da tarde, porque faz parte do meio familiar, né? Da educação que receberam. Seu avô tem 98 anos, tem Parkinson. Eu tenho uma senhora lá na terceira idade que tem 82, tem Parkinson e vai com bengala. Ela precisa de ajuda para chegar, para sair, mas ela participa. E pelo menos esse grupo em quem eu trabalho, né, eles não têm essa preocupação com o que as pessoas vão falar, como que vai acontecer, o que vai acontecer. Eu tenho pessoas deficientes que não podem andar sem bengala. Eu tenho uma de 89 anos que não escuta direito, tá? E nem enxerga muito bem. Mas ela vai, religiosamente. Ela conversa, às vezes, com as colegas, ela pode não saber o que está se falando lá, mas ela está lá no meio. E nós temos aula de dança, eles dançam, eles participam das gincanas da Faculdade de Educação Física, que tem lá na FREA, né? O curso. 2 vezes por ano tem a gincana da Educação Física, o grupo da melhor idade está lá. Quarta-feira passada mesmo teve o primeiro festival de dança. Adivinha quem estava lá no meio para dançar? Melhor idade. A gente abrevia e fala melhor idade, tá? Não é sempre. Melhor idade estava lá. Foi às 9 horas a dança, 21 horas. Elas ficaram até o fim. E eu fui para casa morrendo de canseira. E eu sou mais jovem que elas, logicamente. Estava em casa, me preparando para deitar, cansada. Mandaram uma foto, 6 saíram dali, foram para a esfirraria, para comer esfirra. Falaram assim, você é cansadinha? Foi embora antes? Aí o que aconteceu? Nós estamos aqui, né, no boteco e você está dormindo. Então, é muito estranho para mim também. Eu fico pensando assim, quando me aposentar não vou mais sair de casa, né? Não quero mais saber de me arrumar nada. Eu me aposentei e eu não consigo ficar em casa, não dá. Porque regredir. Eu aprendo tanto, você está falando de socialização, eu sou idosa, tá? Eu estou na fase idosa já. Apesar de não me sentir, porque é como a Olivia falou, o avô dela tem Parkinson, tá? Já é limitante, né? Limita, lógico, que as pessoas com quem eu convivo, que são idosos, eles têm doenças, mas eles se cuidam muito, eles vão religiosamente aos médicos, eles fazem religiosamente as dietas, eles praticam atividades físicas, todos eles vão para academia, ou têm hidroginástica, ou fazem dança, eles dançam, eles vão para a escola de dança. E eles caminham. Em relação à cultura, não sei se isso é pergunta para mais tarde, vamos deixar para depois, mas eu estou falando que
são idosos saudáveis, na medida do possível, né? Eles têm dificuldade para correr, para andar depressa? Tem, lógico, nós temos limites, mas é proibido lá na sala falar de doença, ninguém fala em doença. Nós temos pessoas lá que já tiveram câncer, que se trataram, outros que têm os filho preso, outra pessoa que o filho cometeu suicídio. Então são histórias que ao invés de espantar, né, as pessoas, não atrai, né? Porque eles têm uma experiência, uma vivência e uma sabedoria que nós não vamos encontrar. E eu acho muito estranho, porque eu não vejo socialização nos adolescentes. Eu dou aula para adolescentes e não vejo a socialização que os meus idosos lá que eu convivo têm, e os adolescentes para quem eu dou aula não têm. Eles não se socializam. Eu chego e falo, o que fizeram no feriado? Nada, dormimos. Assim, 100%. Não viajaram, não fizeram nada, não foram tomar um sorvete, não se reuniram, não. Então, eu acho que falar de socialização de idoso, com a experiência que eu tenho, eu estou achando assim muito paradoxo, né, entre os adolescentes e os idosos. Eu acho que hoje eles socializam mais que os adolescentes, os idosos. Não que não tenhamos sofrido. Gente, quando veio a pandemia e eu tive que começar a dar aula online, eu chorei uma semana. Uma semana. Porque eu não me conformo. Eu não gosto de tecnologia. Tô aqui, ó, na frente da câmera, oi, tá? Mas eu tô fazendo de tudo para não olhar para ela, porque eu não gosto. Batedeira planetária eu já nem tenho medo, não sei o que ela faz, às vezes vai me levar para outro planeta, não gosto dessas coisas. Mas eu fui obrigada a conviver com isso. E os idosos, aconteceu, eles tiveram aula, nós fizemos aquelas reuniões, como é que chama? Aquelas reuniões que aparece todo mundo. Zoom? Zoom, nós fazíamos aula assim, e eles têm celular, eles têm notebook, eles têm um grupo, Juventude Acumulada chama o grupo. Eles ali, você não tem noção o que eles colocam. A gente pode ficar uma semana sem se ver e estar sempre por dentro de tudo. Agora mesmo recebi a foto de uma subindo a escadinha do avião, tô indo para o Rio de Janeiro. Gente, ela tem 81 anos. Tudo bem, foi de excursão. Mas, subindo a escadinha, eu tô tirando foto, eu falei assim, mas não é possível ter uma figurinha, né? Não é possível, o macaco fala, não é possível. Tem rodinha no pé, ela não foi à aula essa semana. Estava se preparando para ir para o Rio de Janeiro. E assim, eles viajam, eles passeiam, eles se têm vontade, eles ficam em casa, eles assistem série, assistem a filmes, leem muito, 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 muito. A gente faz biblioteca ambulante na sala de aula. Então, a socialização, vocês não poderiam ter escolhido a pior pessoa para falar socialização de idosos, porque, na minha visão, eles se socializam mais que vocês. Bom, Carminha, a gente queria saber um pouco mais sobre a relação que os idosos, né, o grupo da terceira idade tem com consumir cultura, literatura, televisão, se eles conseguem se manter muito atualizados a respeito disso, já que para eles a tecnologia, o advento do celular, das séries como Netflix, essas coisas, se eles conseguem, sabe, se adaptar e consumir tão bem quanto nós que já nascemos nessa era digital, sabe? Nós que já nos acostumamos desde jovens, desde nenês, assim, desde sabe? Nenê. Desde nenês. Essa geração já nasceu conectada, né? Nasceram com chip, fala sério. Também. Então. E nós, pensa bem,
Eu vou começar lá do começo. Pensa bem que quem inventou tudo isso aqui que nós estamos vendo, tá? Foi esses idosos que nós estamos falando hoje. Foram eles. Né? Depois da Segunda Grande Guerra, a industrialização, depois a tecnologia, foram eles que inventaram celular, videogame. Essas pessoas que hoje nós estamos falando que tem 90 anos, 98 anos, vocês estão usufruindo de uma coisa que foram eles que criaram, que inventaram, que quebraram a cara, que não dava certo, que depois deu, tá? Agora, e aí na hora deles usarem, nós nos demos mal, né? Porque vocês já nasceram numa geração conectada. Nós, apesar, a minha geração, não estou falando eu, a minha geração, a geração da minha mãe, dos meus avós, inventaram toda essa parafernália aí. Foram eles que inventaram os fakes. Aí, gente, chegou a hora da gente usar. E foi um caos. Porque eu ouvia rádio, eu sou fã de rádio até hoje. Rádio AM ainda, não quero nem FM, eu quero AM, Bandeirantes, essas coisas. Então você vê a distância, né, infinita. Mas o ser humano é muito adaptável, né? A gente se adapta. Na pandemia nós tivemos que nos adaptar. Criamos o WhatsApp, já tínhamos o WhatsApp, mas fazíamos aulas online. Para fazer aula online, eu sou idosa, tá? Eu sofri muito, 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 muito mesmo. Quase que eu larguei de dar aula por isso, mas eu falei, não, é um desafio, eu adoro ser desafiada. A Olivia me desafiou, eu falei, eu vou lá dar minha cara. Então, eles também são assim, eles têm sede de conhecimento. Os idosos que eu conheço, e a grande parte de Avaré, os idosos de Avaré, eu conheço todos, tá? Praticamente todos. E logicamente que tem a criação, o estudo, né? A parte financeira, tudo isso influencia na socialização. Tem lugares que idosos não podem ir, porque às vezes é caro, não dá para pagar. Ou tem outros que têm um meio de vida melhor financeiramente e eles podem se dar o luxo de frequentar. Então nós também aí barramos, né, na economia, na educação familiar, né, na educação acadêmica, no estudo, né? Muitos dos idosos com que eu convivo lá, todos eles são formados, tá? Mas tinha duas analfabetas. Duas analfabetas no meio dessas formadas e aposentadas com um salário digno, certo? Que dá para elas fazerem as excursões, dá para elas frequentarem shows, comprarem livros, Netflix, assistem filmes, séries. São antenados, né? São antenados. Eles ouvem notícias e eles têm a opinião deles já. E é bem crítica, eles são muito críticos. Por quê? Eles já viveram muita coisa, principalmente nesse país. Já passaram por muita coisa, né? Então eles podem dar a opinião deles, eles estão bem embasados, eles têm argumentos para, por exemplo, discutir com você sobre política. Sim. Eles têm, porque eles já passaram por ditadura, tá? Por anistia, já passaram por governos N's. Então eles têm embasamento. E eles têm, essa turma, por exemplo, eles têm estudo, eles têm cultura, eles gostam de shows, eles gostam muito de música, todo tipo de música. Até o ritmo do funk eles gostam, a letra não, tá? Mas filmes,
Eu passo uma vez por mês, eu ponho um filme lá bem antigo para eles assistirem, reassistirem, para matarem saudades. Mas eles não são de ficar chorando assim pelo leite derramado, não falar assim, ai, na minha época era melhor, não, jamais. Eles adoram quando adolescentes vão lá na sala visitá-los. E de uns tempos para cá, toda semana tem ido. Porque terça e quinta nós temos aula. Terça e quinta das 2 às 4h30, das 14 às 16h30. E na terça nós temos aula de ginástica, dança e depois psicologia, tá? A psicóloga do colégio vai lá falar com eles, porque sobre perda, solidão, luto, tá? Agora esse ano nós pegamos para falar sobre comunicação, por causa mesmo da internet. Que as redes sociais ficaram muito chatas, né? Concordam? Não sei se vocês concordam, mas estão muito chatas. E então a psicóloga está dando aula de comunicação. Inclusive foi um jornalista lá que eu fui na rádio até, falar sobre jornalismo falso, jornalismo verdadeiro, como diferenciar. Porque às vezes eles fazem umas postagens lá no WhatsApp e agora eu tenho a liberdade de falar, eu apagar e falar isso é fake, tá? Porque a gente tem sites que acessa e vê se a notícia é verdadeira ou não. Nós temos essa tecnologia para saber. E alguns insistem, né, em falar, em tacar fogo, né, tacar o terror lá. Mas eles são, em relação à cultura, eles são muito cultos. Eles conhecem dança, clássicos, eles conhecem atores, não vou dizer os novinhos agora, né, assim, esses novinhos, essas coisas, mas eles leem muito. E de tudo que você der, eles leem. Eu tenho muitos livros, então eu faço biblioteca ambulante. E tudo eles leem e discutem comigo. Gente, eu tenho uma tia que ela tem 93 anos. Essa minha tia, ela fez até o 4º ano fundamental do Fundium, vamos dizer. Antigamente só se estudava até a 4ª série, 4º ano do Fundium. Não ia, mas era raro alguém que fizesse Fundi 2, essas coisas. Mas até o Fundium, 4º ano, eles aprendiam tudo que eles precisavam saber. Tudo. Eles desenhavam o mapa mundi à mão livre no 4º ano. Tá? À mão livre. Com todos os países e capitais. No primeiro era o mapa de Avaré, no segundo o estado de São Paulo, no terceiro o mapa do Brasil, no 4º o mapa mundi. Então, para você ver a diferença também de cultura, né? Teria que ser um choque. Elas falaram assim, esses adolescentes não sabem de nada. Mas nós sabemos que vocês têm para nos ensinar aquilo que nós precisamos. Por que eu não paro de dar aula? Porque eu mais aprendo que ensino, certo? Né? Eu aprendo gíria nova, eu aprendo... Outro dia uma menina me ensinou a colocar, uma adolescente do 9º ano me ensinou a colocar som no Instagram, na postagem do Instagram, que eu não sabia. Fiquei feliz da vida e fui para casa e fiquei testando, mandava para ela, tá certo agora, ela ficou cheia de mim. Mas a gente passa a nossa vivência, nós idosos, mas os jovens também passam a deles. Não podemos comparar, logicamente, né? Vocês estão numa outra geração muito distante da nossa. Mas se for para falar de socialização, eu digo e afirmo que eles sabem se socializar. Sim. Se você for lá amanhã, terça-feira, tem aula, você pode falar qualquer assunto com eles que eles vão te responder. E você vai ficar satisfeitíssimo com a resposta. É até um pouco de ignorância nossa, né? Tipo, a gente pensa assim, nossa, é um pouco superior, assim. Mas quando você vai parar pra reparar, a gente que tá, às vezes, abaixo nessa parte. Isso que você falou deles terem menos vergonha, assim, é uma coisa muito real, porque eu acho que não consegui viver isso ainda, né? Porque eu tenho 15. Mas falam que a idade traz mais liberdade, assim, também, né?
de pensar nos outros e coisas do tipo. Então, às vezes eu vejo excursões, assim, de idosos que, pô, eles estão se divertindo muito mais que eu, porque eles estão gritando no meio do aeroporto, sabe? Coisa que a gente não vai ter coragem de fazer. Bem, Olivia, você afirmou aí que vocês se enganam, né? Quanto à habilidade que os idosos têm. A gente pode, eu estou me colocando no lugar de idoso porque eu sou uma idosa, mas se eu disser a você que eu estou na fase mais feliz da minha vida, eu estou plena, eu olho no espelho, me acho maravilhosa e tenho sonhos de monte ainda para realizar. Acabei de ser avó. Gente, avó aos 68 anos. Falei a idade. Mas eu preciso ter saúde agora, né? Pra quê? Para ensinar tudo para minha neta, o que não presta, lógico, né? Porque coisa boa, o pai dela que vai ensinar, a mãe. Agora, as coisas divertidas, eu que vou ensinar. Você acha que os idosos não se divertem, levam uma vida triste? Você está enganada. Hoje em dia, por causa de tanta violência, por causa das redes sociais, de tanta exposição, eu acredito que os jovens levam uma vida triste. Os idosos sabem exatamente o limite. Vocês ainda não. Por isso que é bom ser idoso, até miopia, ela para, não aumenta mais, gente. Olha que tudo. Então, procurem ver, sabe, fazer mais parte da vida de um idoso. Saber mais as experiências que ele tem, a sabedoria que eles têm. Não estou dizendo que eu sou sábia, não. A gente aprende todos os dias, inclusive eles lá. Certo? Eles brigam, tem rivalidade entre eles, tem tudo que tem adolescente, porque a gente vai voltando a ser criança, porque, né? Mas tem tanta coisa para a gente aprender ainda, tanta coisa para realizar, que não dá tempo para ficar pensando, ai meu Deus, como será? Eu já não vou sair. Ai, será que essa roupa tá boa? Será que não tá? Nós não temos mais esse problema. A gente tá em paz, sabe? Eu falo que eu fiz as pazes com os meus demônios. Porque adolescer é muito sofrido. Eu já falava isso, a adolescência é uma fase muito sofrida. A gente sofre, é o paraíso e o inferno, né? Você vai de um ao outro em segundos. Mas idoso não, ele já está num patamar que é aquilo, ele só tem, eu tenho vontade de saber isso, eu quero saber, tenho vontade de conhecer isso, eu vou conhecer, tenho vontade de sair assim na rua, eu vou sair. Não depende mais da opinião, não tem que agradar mais a gregos e a troianos, ninguém tem mais que agradar ninguém. E mesmo idoso, que tem lá de até 89 anos, os netos já estão adultos, não tem mais que se preocupar, né? Se o neto está dando trabalho, se o filho está dando... Não, é levar uma vida, uma maravilha, que a partir do momento que você tenha saúde, que você se cuide, né? Médicos existem para isso, e assim, se cuidar e fazer o que gosta. Cultura, leitura. Leitura abre a mente de uma tal maneira que você nunca vai envelhecer. Eu nunca vou envelhecer. Eu leio um livro por semana. Posso envelhecer, lógico, a perna não aguentar andar muito, sabe? De repente ficar tudo enrugadinha e tal, mas a minha mente, a minha cabeça não vai envelhecer nunca. Nunca. É isso aí. Agora a sua função de avó é estragar, né? A avó tem que estragar, segundo o professor Rafael, é a função. Sim, a minha função de avó é estragar tudo que o meu filho fez. Ele vai pagar pena por pena do que ele me fez passar. Muito não é obrigada. Brincadeira, mas a minha neta é uma graça. Um beijo pra Helena. Ela não sabe nem quem sou eu ainda. Bom, Carminha, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast, por ter vindo aqui conversar com a gente sobre as perguntinhas que a gente fez pra você. Foi um momento muito bom de conversar com você, entender tudo que você tem pra conversar, até mesmo pra ensinar pra gente nessa conversa. Eu aprendi muita coisa debatendo sobre a socialização do idoso.
Ai, eu tô me sentindo meio ignorante agora. Eu pensava umas coisas muito erradas, assim, sabe? Porque eu me considerava, tipo, cabeça aberta. Agora eu tô meio... Mas você vai chegar lá. É que eu não vou ver, Olivia. Ai, agora quem tá se sentindo superior aqui, hein? Eu. Mas, olha, vocês têm tudo. Eu falo para os... Desculpa, mas só uma parte. Eu falo para os meus alunos que a carreira do futuro é em relação à saúde. Tudo que for de saúde é a carreira do futuro. Por quê? Porque as pessoas estão demorando muito para ir embora. Elas estão vivendo cada vez mais. Então, o que vai ser preciso? Muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos cuidadores, muitos fisioterapeutas, muitos fonos, né? Cuidador, assim, sabe? Gente que tenha paciência, tenha o dom, porque é difícil lidar com bebê, com criança, é difícil, mas é também difícil lidar com idoso, porque vai voltando a ser criança, às vezes derruba coisa no chão, né? Então, empatia é a palavra. E gentileza gera gentileza. Por isso, Gustavo, se você encontrar eu atravessando a rua, me dê o braço, me ajude a atravessar, eu vou agradecer muito. Com certeza. E vou ficar bem na fita, porque você é bonito. Também lembrar que vocês são independentes totalmente. Vocês têm que fazer suas escolhas. E a gente, às vezes, acha que a pessoa é frágil, mas ela tem o seu ponto de vista. Ela precisa de ajuda em alguns momentos, mas ainda assim ela tem sua opinião. E quando precisarem de ajuda, tenham paciência. Lembrem-se que vocês já foram desse jeito. Bebês tiveram que ser ensinados a andar, a falar, a comer, a ir ao banheiro, a tomar banho. Né? E vocês que fizeram isso. Nós que fizemos isso. Agora, nada mais justo do que um retorno. Um retorno que em forma de empatia, tá? Em forma de paciência, em forma de conhecimento. Vai, fala, vó, vamos ver um filme? Esse filme aqui, dá uma breve, uma resenha crítica, tá? E de repente assista o filme junto com a avó, estoure pipoca para ela ao invés dela estourar pipoca para você. É isso aí, eu acho que dá para juntar as coisas. Teve aluno que aprendeu a dançar forró 3 semanas atrás, que estava tendo aula de dança, e apareceram lá 3 alunos do 9º ano, elas puxaram para dentro e ensinaram a dançar forró, e agora eles querem participar da quadrilha dançando forró, elas não querem. Então é assim, eu acho que dá para conviver, dá para socializar, dá para, para juntar as experiências. Vocês com as novidades e a gente com a nossa experiência já vivida, já trabalhada, já sofrida, chorada, mas sempre divertida. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo Portcast.